Oi. Até agora a gente aprendeu a inicializar o nosso projeto Flask, então aprendemos também a criar rotas, caso caminhos que permitem a navegação pelo nosso app, mas até agora as respostas que nós devolvemos ao cliente são simplesmente textos básicos, como um Olá Mundo. Se você estiver desenvolvendo um website com Flask, essa não é a melhor forma de renderizar o conteúdo, porque você teria que escrever o HTML diretamente pelo Python e convenhamos que ninguém é doido nesse nível. E para nossa alegria, o Flask dispõe de um recurso muito interessante chamado Templates. Com os Templates, a gente consegue criar um arquivo HTML normal e usar ele como um template para ser renderizado no Flask. Assim você consegue criar uma interface bonitinha para o seu usuário. Esse sistema de renderização de templates é feito com o Jinja, que é um pacote feito totalmente com esse propósito e que já vem internamente com o Flask. E para esse vídeo eu recomendo fortemente que você tenha um conhecimento prévio, mesmo que mínimo em HTML. Eu tô aqui com um projeto do Flask zerado e vamos na nossa rota principal, a nossa rota index, que eu vou mostrar um negocinho para vocês. Eu vou dar um return. Como mostrei anteriormente, a gente consegue renderizar HTML dessa forma também, ó. Vou botar um H1, olá mundo, fechar o H1 aqui. Olha que ele interpreta o HTML tranquilamente. Porém, se você quiser fazer um website completo, essa forma é muito inconsistente, né? Porque você vai usar muitas e muitas tags. Acredito que só para fazer o head lá, né, que é a parte de configuração do HTML, já daria um trabalho muito grande. Então, para resolver essa parada, a gente tem esse pacote aqui, ó, from Flask import Flask, from Flask import render template. Esse render template vai servir para a gente renderizar arquivos HTML. Aqui eu vou criar uma pasta chamada de templates. E uma convenção do Flask é uma obrigatoriedade, por dizer assim, que seus templates em HTML sempre estejam em uma pasta chamada templates, que é meio que a pasta básica que o Flask entende como uma pasta de templates. Aqui dentro dessa pasta, eu vou criar index.html. Você pode dar o nome que você quiser, mas eu vou deixar index.html só por convenção. Vou criar nossa base aqui no body, colocar um H1, olá mundo, colocar um parágrafo aqui embaixo também. Se inscreva no canal Code. Vou executar novamente. Não, esqueci de renderizar. Ao invés de retornar um texto simples, eu vou retornar o render template passando o nome do nosso arquivo, que é index.html. Não precisa digitar o nome da pasta templates, porque como eu falei, o Flask ele já entende esse templates como uma pasta base de templates. Então só digitando o nome do arquivo tá bom. Vou executar de novo. E voltando lá, olá mundo, se inscreva no canal Code. Muito massa. E claro, você consegue criar subdiretórios também. Eu poderia criar uma pasta dentro de template, site. Dentro dessa pasta eu poderia mover o nosso index para lá. E ao invés de colocar index.html, eu colocaria site barra index.html, que ele funciona da mesma forma. E se a gente quiser passar dados para o nosso arquivo HTML, eu vou apagar essa pasta site que a gente fez aqui. Inclusive o index foi junto, né? Meu Deus do céu, vou criar de novo aqui, index.html. Voltar aqui no Python, tirar esse site aqui. O que eu vou fazer é, depois do nome do arquivo, vou passar os parâmetros que a gente quer mandar. Por exemplo, vou mandar um parâmetro nome, que vai ser Code. Maravilha. Voltar aqui no HTML, mostrar o H1 com olá. E o que eu vou fazer aqui é digitar duas chaves, vou fechar essas duas chaves e entre essas duas chaves eu vou colocar o nome do nosso parâmetro, que é nome. Ou seja, esse parâmetro nome está sendo enviado pelo nosso HTML e para exibir esse parâmetro a gente usa duas chaves e dentro das duas chaves o nome do parâmetro. Então a ideia é que ele mostre um H1 contendo olá Code, a gente está enviando o valor Code por esse parâmetro nome. Vou executar, atualizando a página, ele mostra olá Code. Claro, a gente pode enviar uma estrutura mais complexa de dados, por exemplo, eu vou criar uma variável dados que vai ser um dicionário index nome, vai ser lan, um index canal vai ser Code e o index mensagem vai ser se inscreva no canal. É muito marketing, né? E ao invés de passar o parâmetro nome, vou passar o parâmetro dados, que vai ser igual a dados. No caso, a gente está enviando o parâmetro dados, que recebe o valor dados, que é o nosso dicionário que a gente fez aqui em cima. A gente voltar aqui, para acessar valores de dicionário aqui no nosso Jinja, no nosso HTML, a gente vai usar o dados, ponto e o index. Vou dar o dados.nome, criar um parágrafo aqui, curso, chave, dados, ponto, canal. Ah, não, curso não é canal, né? Meu Deus do céu. Mensagem, dados, ponto, mensagem. Vamos voltar lá. Olha aqui, vou lá, canal Code e mensagem, se inscreva no canal. Magnífico. Uma função interessante do Jinja, que é o sistema de renderização de HTML, é o uso de filtros. Filtros são basicamente umas formas de alterar a forma que uma variável vai ser exibida no nosso template. Vamos dar uma olhada. Vou tirar esse dado daqui, vou voltar para nossa variável nome. Então, o nome vai ser Code. Beleza. Não, no caso eu vou enviar esse Code, só que tudo minúsculo. Já vocês vão entender o motivo. Vou botar aqui no nosso index, vou pegar essas mensagens aqui. Olá, nome. Beleza. Vamos só testar, ver se está funcionando. Joia, magnífico. Para usar os filtros, a gente vai digitar essa barrinha em pé. Eu não sei o nome desse dígito, me desculpa, mas é essa barrinha em pé. E depois o nome do filtro que a gente quer usar. Vamos colocar primeiro o upper, que significa maiúsculo.
Então se eu voltar aqui e atualizar, ele mostra LAN code em maiúsculo. O contrário de upper é lower, que é o minúsculo. Mas quando a gente já enviou os dados em minúsculo, não vai fazer muita diferença não. É tudo minúsculo. Também tem o capitalize, que ele coloca a primeira letra em maiúsculo, ou seja, ele capitaliza o texto. A gente tem o title, e o title é parecido com o capitalize, só que o title ele digita todas as primeiras letras em maiúsculo. A gente tem um length, que mostra a quantidade de caracteres que tem, ou seja, a quantidade de letras. E a gente tem o default, que isso aqui vocês até que vão usar bastante, que é que caso ele não consiga encontrar um valor nessa variável, ele vai inserir um valor padrão nela. Nós vamos colocar o valor padrão como sem nome. Eu vou voltar aqui no nosso Python, eu vou excluir esse parâmetro nome. Voltando aqui, vou atualizar. Ele mostrou olá sem nome, porque ele tentou renderizar uma variável que não existe. E esse default, ele atribui um valor padrão a essa variável, caso ela não exista. E já que ela não existe, ele atribuiu sem nome. Mas se essa variável existisse, ó, voltando aqui com o nome LANCode, aí ele mostra LANCode tranquilamente. E cara, existem muitos filtros e não vai dar para mostrar todos nesse vídeo. Mas eu vou deixar na descrição a documentação do Ginza para quem quiser dar uma aprofundada nesse quesito aí. E claro, também existem filtros feitos para outros tipos de valores, como números, lista, dicionários. Vamos dar uma olhada nos filtros numéricos. Ao invés de passar nome, eu vou passar um valor para o nosso template, que vai ser um float. Vamos colocar 7.34. Não, vamos botar uns números quebrados. 34 e uns números aleatórios aí. Maravilha. Voltar no nosso index. Pedir para ele mostrar somente o número, valor. Voltando lá o nosso... Voltando aqui, atualizando a página. Tá, esqueci de executar, beleza? Aqui no nosso número. A gente pode arredondar um valor usando o round. A gente vai passar quantas casas decimais a gente quer arredondar. Se eu digitar 2, ó, vou atualizar. Ele arredondou para 2 casas decimais, fica só 7.35. Podia colocar 4. Que ele arredondaria para 4 casas decimais. A gente pode converter um valor float para o inteiro, colocando int. Então, aí ele já não teria mais casas decimais, seria só o valor inteiro. Mesma coisa ao contrário, a gente poderia converter para float, mas como nosso valor já é um float, então não vai fazer diferença. E cara, eu não mostrei nem metade dos filtros que tem, mas de qualquer forma eu vou deixar na descrição o link para a documentação deles. E quando você for criar os seus projetos, muito provavelmente você vai usar arquivos externos. Tipo imagens, áudios, vídeos, arquivos CSS para estilização. E a forma de importar esses arquivos para HTML é um pouco diferente. Vamos dar uma olhada rápida. No nosso index.html, vou tirar esse H1 daqui, vou tirar esse parâmetro valor. E digamos que a gente queira inserir uma imagem no nosso HTML. Antes eu só botar um outro H1 só para não ficar sem nada. Bem-vindo. Vou colocar aqui embaixo o img. E normalmente o que a gente faz é digitar a URL para nossa imagem aqui dentro de src. Só que no Flask, todos os arquivos externos, tipo imagens, vídeos, CSS, precisam obrigatoriamente estar numa pasta chamada static. Vou criar a pasta aqui static. Agora eu vou pegar a imagem lá aleatória na internet. Maravilha, vai ser essa aqui. Baixar a imagem. Dentro de src, eu vou digitar static gato.jpg. Vou executar aqui, atualizando, ó, mostra bem-vindo e o nosso gatinho. Porém, essa não é a melhor forma de apontar para arquivos externos usando Flask. Porém, o jeito mais recomendado de endereçar imagens é usando chave de novo, URL _for, e passando 2 argumentos. Primeiro é o static, que é a nossa pasta, e depois é o file name, que é o caminho do nosso arquivo, que é gato.jpg. Essa forma ela é mais escalável, porque isso aqui já meio que cria um ponteiro direto para nossa pasta. E também para evitar uns futuros errinhos. Voltando na nossa página, só atualizar, ele renderiza da mesma forma. E se eu quiser renderizar CSS? Mesmo esquema. Ainda dentro da pasta static, vou criar um style.css. Eu vou estilizar o nosso H1, colocar ele na cor vermelha. Aqui no nosso header, vou usar o link CSS e no href a gente vai fazer o mesmo processo. 2 chaves, URL _for, static e o caminho do nosso CSS usando o file name, que é o style.css. Você pode criar subdiretórios também, você pode criar uma pasta imagens, uma pasta styles, uma pasta vídeos, e você vai acessar essas pastas usando styles imagens aí vai do seu modo de organização. Vou atualizar a página e eu esqueci de executar de novo. E aqui o nosso H1 ficou vermelhinho. Por enquanto, o Flask está sendo executado localmente na nossa máquina. Então não podemos mandar um link para o nosso amiguinho ver nossos projetos, infelizmente. Mas se você quiser um lugar para deixar suas aplicações no ar 24 horas sem sofrer, eu te convido a Square Cloud. A Square Cloud é um serviço de hospedagem muito simples e com um preço muito acessível. Por R$ 9,00 você já consegue deixar seu projeto no ar sem burocracia. O serviço é de alta qualidade e conta com uma incrível equipe de suporte. Tá fazendo o que aí com seus projetos parados? Vem para a Square, fião.
uma coisa interessante é que a gente consegue criar estruturas de controle nos HTMLs. Vou botar no nosso main, vou renderizar o index com o parâmetro idade, vou mandar a idade 19. Vou apagar esse MG e esse H1, apagar também esse CSS e vou fazer o seguinte, usar só uma chave, porcentagem, if idade maior ou igual a 18, ele vai mostrar um parágrafo, você é maior de idade. Opa! Idade. E aqui embaixo, vou usar o porcentagem de novo, end if. Então a gente criou uma condicional para que caso a idade seja maior ou igual a 18, ele vai exibir você é maior de idade. E esse end if é para indicar que o nosso if acabou. Nosso bloco de if só vai até aqui. Para criar um else, antes do end if, vou criar aqui else, e o que vai acontecer é, vai exibir você é menor de idade. Vou executar, atualizando a página, ele mostra você é maior de idade, porque o parâmetro que a gente enviou para a idade é 19. Se eu enviar 15, ele vai exibir você é menor de idade. Claro, aqui as regras são praticamente iguais ao dos if normal do Python. Tem um menor que, igual que, o igual, aí vai dependendo da sua necessidade. A gente consegue usar for também, ó. Voltando aqui no nosso main, vou criar uma variável frutas. Vou criar algumas frutas aqui, maçã, banana, pera, tijolo. Eu vou enviar essas frutas ainda no parâmetro frutas igual frutas. Tirar esse if daqui, vou criar um UL, que é a tag de lista do HTML, e vamos listar as frutas que a gente enviou por parâmetro. Mesmo esquema, chave 2 porcentagens, for, fruta em frutas. E aqui embaixo, a gente vai usar end for. E para cada elemento dessa lista, ele vai printar para a gente um LI. Dentro de LI, a gente vai colocar a variável fruta, que é a variável que a gente está iterando nessa lista. Voltando lá, ó, maçã, banana, pera e tijolo. A gente pode colocar um else também aqui, porcentagem, else. No caso, o else, no contexto do for, ele só vai ser executado caso não tenha nenhum item dentro dessa lista. A gente pode executar 100 frutas. Então, eu vou tirar tudo que tem dentro dessa lista, deixar ela vazia. Ó, ele mostra assim frutas. Algo que pode ajudar bastante no nosso desenvolvimento é a extensão Jinja Snippets, aqui do VS Code. Esse aqui, vou instalar. E o que ele faz é basicamente adicionar uns atalhos para a gente usar essas estruturas de controle do Jinja. Vou botar um J, e aqui ele já mostra tudo que o Jinja tem. Vou colocar, por exemplo, esse for aqui, que ele já criou já uma estrutura para o nosso Jinja. Eu consigo digitar fruta em frutas. Tem também o if. Enfim, é algo bem legal de se mexer. E lembra do vídeo passado, onde a gente comentou sobre requisições? Uma coisa que eu não comentei é que as requisições possuem métodos. Métodos nada mais são do que formas de categorizar que tipo de operação vai ser realizada com aquela requisição. Por exemplo, existem 4 métodos principais, mas vamos nos atentar a 2, o get e o post. Por padrão, sempre que você acessa uma rota, o método utilizado é o get. O get significa obter, ou seja, o intuito do método get é obter alguma coisa, seja um texto simples, como a gente fez no vídeo passado, ou essas páginas HTML mesmo. Então, toda vez que eu acesso alguma rota, uma requisição com o método get está sendo enviada. Outro método que podemos usar é o método post. O método post é o contrário do método get, serve para enviar alguma coisa. Eu não estou falando dos parâmetros não, a ideia do post é bem diferente. Normalmente, requisições post são feitas por formulários em HTML. Vamos criar um para ver na prática? Vou criar um template novo aqui, vou chamar de formulário.html. Criar uma rota nova, app.route, formulário, formulário, ele vai retornar para a gente formulário.html. Maravilha. Dentro do formulário, vamos criar nossa estrutura básica e vamos criar, adivinha o que? Um formulário aqui dentro. Um form do tipo post. Ó, a gente criou uma tag form e o método está configurado como método post, ou seja, a gente vai enviar umas informações por meio desse formulário. Dentro do post, colocar nome, colocar a tag input do tipo texto e atenção ao que você vai colocar dentro desse parâmetro name, porque é por meio desse name que a gente vai obter as informações. Então aqui, nesse name, colocar nome form. Esse input, essa entrada de texto, vai ser para a gente inserir o nome do usuário. Vou colocar um BR para quebrar a linha. E-mail, mesma coisa, input, só que ao invés de usar o input text, eu vou usar input e-mail, que já é um tipo de input que o próprio HTML tem por padrão para envio de e-mails. E vou dar o nome de e-mail, form, quebrar a linha de novo, e vamos colocar o nosso submit aqui, input submit, value enviar, que esse aqui é o botãozinho para a gente enviar as informações. Eu vou executar, acessar a nossa rota, /formulário, e aqui nome e-mail. O que eu vou fazer agora é aqui em cima, eu vou importar também o módulo request. Esse objeto request é um objeto que guarda as informações da nossa requisição. Então, poderia, aqui na nossa função do formulário, vou dar um print, método usado, e vamos exibir o request, botar um F aqui atrás,
request.method. Esse request.method, ele pega o tipo de requisição que está sendo usado. Vou executar. Agora presta bastante atenção. Eu vou atualizar a página na nossa rota formulário. E quando ele executou a função dessa rota, ele executou esse print e mostrou o método usado get. E quando a gente enviou a requisição, o método utilizado é o get. Mas agora veja bem, se eu digitar com essa informação aqui, lan e o e-mail lan@gmail.com e enviar, ele vai dar um erro. Ó, method not allowed. O que foi que aconteceu aqui? Ele tentou acessar essa rota com o método post, porque lembra que a gente configurou o formulário como post? Ele tentou acessar essa rota com o método post, mas ele não conseguiu porque, por padrão, as rotas são configuradas apenas para o método get. A gente pode modificar isso depois do nome da rota, usando methods igual, a gente vai passar uma lista e cada item dessa lista vai ser uma string com o nome dos métodos que a gente quer usar. No caso, a gente quer o get e o post. Dessa forma aqui, essa rota só vai poder ser acessada com os métodos get e o método post. Então agora, se eu digitar o nome lan, e-mail lan@gmail.com, agora ele vai permitir o envio dos dados. E como é que a gente obtém esses dados? Agora, se a gente voltar aqui no VS Code, pode ver método usado post. E detalhe, se eu atualizar a página, pode ver que ele vai aparecer essa mensagem, confirmar a nova submissão de formulário, porque os dados que a gente enviou ficam salvos no header, no cabeçalho. Então, mesmo se a gente atualizar a página, ele vai enviar a nossa requisição post novamente. E é interessante você tomar cuidado, porque você pode enviar vários dados repetidos de uma vez, assim, só querendo atualizar a página. Então, para voltar para o método get normal, a gente pode vir aqui na nossa URL e confirmar. Ele já voltou para o método get normalmente, já sem os dados sendo enviados. O que eu faço para pegar os dados que estão sendo enviados por post? Fazer o seguinte, aqui vai variável nome, vai ser igual a request.form, e a partir desse form que a gente vai pegar os dados. E lembra quando eu falei para a gente tomar cuidado com o que a gente ia digitar no name lá do HTML? Ou aqui nesse parâmetro name? A gente vai usar o nome que a gente digitou aqui. Nome form, e-mail form. Então, ó, nome form, e-mail igual a request.form, e-mail form. Então, vamos printar no console mesmo esses dados? Nome, e printar o e-mail. Vou executar. Vou digitar o nome lan, e-mail lan e vou enviar. Voltando no nosso VS Code, olha, mostrou nome lan, e-mail lan@gmail.com, que foi o que a gente digitou lá por meio do nosso formulário. Mas tem um porém. Se eu tentar enviar uma requisição get, ou seja, se eu resetar por get, ele vai dar um erro. Ó, ele está tentando acessar o nome form, só que ele não conseguiu, porque a gente não enviou nada pelo método get. Então, sempre que a gente for enviar alguma requisição com dados post, a gente precisa fazer uma verificação. Digitar aqui if request.method igual a post. Aí ele vai executar essa parte aqui embaixo, de pegar os dados e printar. E de qualquer forma ele vai renderizar o formulário de novo. Vamos executar. Vou enviar uma requisição get para o nosso formulário e deu erro. Tá, digitei errado, peraí. Digitei method, pronto. Atualizando, ele retornou nosso formulário normalmente com o método get. Posso enviar os dados aqui, porque ele só vai tentar exibir quando o tipo de requisição for post. Se você quiser exibir esse dado no HTML, você pode fazer aquele mesmo esquema que a gente fez com os templates. Usar o render template para o formulário.html e enviar os parâmetros por aqui. No caso, seria nome igual a nome, e-mail igual a e-mail. Mas eu não vou fazer isso aqui para não estender muito o vídeo. Se eu criar um projeto novo Flask, o que eu quero mostrar agora para vocês vai precisar de um pouco mais de atenção e organização. Na pasta templates, eu vou criar index.html e vou criar um contato.html. Ou seja, temos duas páginas, contato e index. Vou criar nossa rota aqui, return, render template, nosso index.html. Mas não vai ser index não, vou chamar de home para ficar mais fácil. Home, caso vai ser a nossa tela de início. Olha, vai renderizar o home.html. Aqui no home, porque nessa estrutura base, está no H1, bem-vindo, e no nosso contato, o que a gente vai fazer é colocar um canal lan code. Eu vou encapsular com a tag A. Eu vou colocar o link no meu canal, https://youtube.com/lan_code. Vou criar uma outra rota, só que ela vai apontar para nossa página de contato. pp.route/contato def contato return render template contato.html. Vou executar. Aqui, ó, na rota index, ele retorna a página inicial, bem-vindo. Se a gente colocar o /contato, ele mostra nosso contato, beleza. Só que é o seguinte, quando você for criar um website, você provavelmente vai ter elementos que vão estar presentes em todas as páginas. Por exemplo, um cabeçalho. Vamos fazer um cabeçalho aqui no nosso home, header, que significa cabeçalho, e vamos colocar o link para as duas páginas. Colocar um A, no caso um HTML. O A significa para colocar um link que vai para barra, apenas barra, né? Que é a nossa rota principal, home, e o outro link vai ser para /contato, que vai para contato.
Voltar na nossa home e atualizar. Ok, ele mostra a home e contato. Vamos fazer a mesma coisa lá para a página de contato. Header, aqui. Agora nossa página home e a página de contato, ambos possuem um cabeçalho. Porém, imagina que você tem, sei lá, uns 15 páginas. Se você alterar o cabeçalho em algum lugar, botar, sei lá, contatos, você vai ter que alterar em todas as páginas, um por vez. Normalmente, sei lá, você vai sair copiando e colando em tudo. Então, seria muito mais prático um sistema para a gente conseguir criar uma base, tipo um template, e enfiar o nosso conteúdo lá dentro. Fazer o seguinte, aqui em templates, vou criar base.html, e esse base.html vai justamente servir de base para a gente inserir o nosso conteúdo. Aqui na nossa home, eu vou apagar esse header, vou apagar esse body também, apagar esse HTML aqui embaixo, vou deixar só o conteúdo principal, só o conteúdo dessa página home. Vou apagar tudo que tem aqui em cima, todas essas configurações, vou deixar só o H1, só o conteúdo da home. Mesma coisa para contato, vou apagar tudo e vou deixar só o conteúdo da página de contato, só o que realmente importa aqui. Tirei tudo, tá só o parágrafo aqui. Na nossa base, eu vou criar a estrutura principal, e o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou usar chaves, porcentagem, block, conteúdo. E aqui embaixo, porcentagem, end, block. Aqui na home, no topo, eu vou usar porcentagem, extends, e o nome da nossa base, que é base.html. E o que eu vou fazer é criar outro block conteúdo, que vai encapsular o conteúdo dessa página. E eu vou colocar aqui o end, block. Vamos ver se está funcionando. Ó, deu erro, tá? O que eu fiz errado? Ah, aqui eu esqueci de colocar a porcentagem, beleza. Ó, ok, ele mostrou bem-vindo. Porém, aqui na nossa base, eu vou colocar o nosso header. Então, se eu atualizar, ó, ele mostrou o home e o contato. Sendo que o que está sendo renderizado pelo Flask é o home. Só que esse home, ele está puxando do HTML base. E está enviando o que tem dentro desse bloco para esse bloco de base. Aqui, ó. Então, é como se o Jinja estivesse pegando o que está aqui em home, no caso esse H1, e estivesse inserindo no meio desse bloco aqui na nossa base. Aí está fazendo meio com a mistura, a base com o conteúdo de home. Isso ele faz automaticamente, você não precisa inserir nada dentro da base, além do que você precisa na base. Vamos fazer a mesma coisa para contato. Extends base.html e vamos encapsular esse parágrafo, block, conteúdo e end block. Se acessar contato, aqui ele exibe o conteúdo de contato com um cabeçalho. Então agora fica muito mais fácil, muito mais escalável, porque se eu alterar a base, vou colocar, não sei, contatos, e vou botar aqui no finalzinho um parágrafo, fim da página, o conteúdo que a gente alterou vai aparecer em todas as páginas, porque a gente usou a base. Agora perceba o seguinte, as páginas elas precisam ter títulos. Aqui o título dessa página home é document, o título da página contatos também é document, porém a configuração de título está na base, ó. Aqui na base, e a base está dizendo que o título é document. Para a gente dar um título personalizável, vou fazer o mesmo esquema, porcentagem, block, só que eu vou chamar de título. Porcentagem, end, block. Agora eu vou vir aqui na home, configurar o título, porcentagem, block, título, o título vai ser home e end, block. Fazer a mesma coisa para nossa página de contato. Configurar o bloco título, que vai ser contato. Vou fechar com porcentagem também, end, block. A gente voltar lá para nossa página, aqui a home mostrar o título home e contatos mostra contatos. E esse é o conteúdo que eu quis passar nessa aula. Espera não sair ainda porque eu preparei uns exercícios para você fazer. Cara, de nada adianta você ver a aula, dizer que entendeu e vazar. Cara, você só vai aprender de verdade quando botar a mão na massa e praticar. Então, para te auxiliar, eu vou propor uns exercícios para você. Para começar, quero que você crie uma calculadora de IMC. IMC, se você não sabe, significa Índice de Massa Corporal, que é a medida que usam para saber se alguém está acima do peso, ou normal e etc. Eu fiz um exemplo aqui, ele pergunta o peso e a altura. Qual é o peso? Vou colocar 1,65 e a altura 1,73, por exemplo. Vamos ver o IMC dessa pessoa, calcular. E o resultado é 18,79. A fórmula para o cálculo eu vou deixar na sua mão também. Dá uma pesquisada rápida aí que você consegue encontrar. E eu também quero que você crie um sistema onde o usuário digite vários números em um input e um HTML vai ser renderizado com esses números. Porém, eu quero que você separe esses números por par e ímpar. Por exemplo, aqui eu tenho esse input números, digitar os números aleatórios aqui. Maravilha? Vou enviar. E o que o sistema fez foi primeiro mostrar os números pares que a gente digitou, que a gente só digitou 4 e 8 de número par. Depois ele mostra os números ímpares e todos os números. Porém, do lado do número, ele mostra se o número é par ou ímpar. Vou mandar novamente, enviar mais números aleatórios. Enviar, ó, números pares, números ímpares e todos os números. E por enquanto é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no servidor do canal. Lá tem várias pessoas dispostas a ajudar você com qualquer dúvida que você tenha.
E você pode fazer uns amigos novos também. Muito obrigado por ter visto até aqui. Semana que vem, se Deus quiser, a gente já chega com um vídeo novo, hein? Deixa o like e se inscreve para eu saber que tô conseguindo te ajudar. Até logo!